Saudações a todos e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo propriamente dito do meu novo canal, chamado Otávio Toledo, simplesmente porque, para aqueles que não me conhecem, esse é o meu nome, e para aqueles que conhecem, é o meu nome também. Hoje nós vamos reagir a uma conversa muito interessante, uma conversa unilateral, no caso, um monólogo do professor José Cobori, o economista, falando a respeito do final da hegemonia do dólar, que é uma coisa que tem deixado muita gente na alta cúpula dos Estados Unidos da América sem conseguir dormir direito. E é uma coisa que eu particularmente acho muito coerente com esse nosso novo mundo multipolar e, francamente, uma coisa boa. Mas isso aí a gente vai vendo mais adiante, conforme o vídeo for rolando. Primeiro, eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, comentem, compartilhem com os amigos e, se por acaso quiserem dar uma ajudinha adicional, vocês podem fazer isso olhando aqui embaixo no QR Code do Pix do canal. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, qualquer valor é muito apreciado. Até porque esse é um projeto embrionário, é um canal novo, um vídeo novo, então tudo novo. Então, se vocês puderem contribuir, é de grande ajuda. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Professor Cobori, meu nome é Amanda e falo de Cascavel, Paraná. Admiro muito o seu trabalho, sempre trazendo discussões disruptivas e construtivas. A minha pergunta é: considerando o debate sobre o declínio da hegemonia do dólar, o avanço econômico da China e o fortalecimento dos BRICS, por que o dólar ainda se valoriza frente ao real brasileiro? Se esses fatores realmente indicam uma mudança no sistema financeiro global, não seria esperado que o real ganhasse força ou pelo menos se estabilizasse em relação ao dólar? Quais mecanismos econômicos explicam essa aparente contradição? Bom, uma coisa que a gente tem que considerar de antemão é que o fato de o dólar se valorizar perante o real não diz respeito só ao dólar, diz respeito ao real também. Diz respeito à confiança do mercado com relação à nossa economia. E outros fatores que o professor Cobori pode explicar muito melhor do que eu, mas isso por si só não quer dizer necessariamente que tem alguma coisa acontecendo em favor do dólar contra o real. Mas vamos ver o que o professor tem a dizer. Bem, Amanda de Cascavel, vamos lá. Como eu já falei bastante, né, sobre a parte geopolítica, eu vou responder essa aqui bem pontualmente, né, sobre aqui por que o real se valoriza ou se desvaloriza e se está mudando o sistema financeiro global. Inclusive eu dei uma palestra, né, em Salvador agora sobre exatamente isso, o sistema financeiro global e a política monetária nos Estados Unidos, política de juros do Banco Central, né. Mas vamos focar aqui, como eu já falei bastante, né, na parte estratégia ou política, tentar falar dessa parte do sistema financeiro global mesmo. Primeiro, esses movimentos que estão tendo agora, a gente não pode olhar só a taxa de câmbio brasileira, que é um movimento na economia global, né, como você falou, o sistema financeiro global. O fenômeno do real frente ao dólar se desvalorizar ou não, isso está no curto prazo muito de movimentos, fluxo de capital especulativo. Até porque, diante da imprevisibilidade, da instabilidade, ninguém consegue mensurar o risco. Se você não consegue mensurar o risco, você não consegue se planejar, você não consegue saber o que vai acontecer e precificar aquele risco e colocar nas suas contas. Não tem como fazer isso. Então, esses movimentos que tem, é um movimento especulativo. O cara acha que pode piorar, então antes de piorar, eu vendo meus reais aqui, compro o dólar e vou embora. Ou o inverso, né? Deu uma acalmada, então eu venho aqui, vendo meus dólares, compro em reais e invisto no Brasil de novo. Então, por isso que a taxa de câmbio fica volátil. E é mais ou menos aquilo que eu disse. A questão aqui não é só uma valorização do dólar por causa de algum fator positivo nos Estados Unidos. Também tem a ver com a confiança do mercado na economia brasileira. E, como o professor disse, se por acaso os investidores internacionais eles ficam com o pé atrás com a economia do Brasil, inclusive por causa desse tarifaço absolutamente absurdo que o Donald Trump está impondo sobre o Brasil, mas a gente vai falar mais disso num outro vídeo, porque a gente vai ver que tem uns detalhezinhos aí que ele talvez não quisesse que as pessoas prestassem atenção, mas tem uns detalhes aí. Mas por conta desse tarifaço, que ainda assim impacta na economia brasileira, não tem jeito, acaba que
confiança na economia brasileira ela é meio solapada, e esse é, sem dúvida, um dos objetivos do tarifaço. Então, isso acaba explicando, de certo modo, a desvalorização do real perante o dólar. Mas, vamos ver o que mais o professor tem a dizer quanto a isso. Então, num curto prazo, não tem como você saber se o dólar vai se valorizar ou desvalorizar, o que vai acontecer, até porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então, não tem como você precificar isso. Mas no sistema financeiro global, o que a gente precisa ficar de olho não é no dólar, é num índice que chama DXY, DXY, tá? DXY. O que é o índice DXY? É que demonstra o que seria o valor do dólar frente a uma cesta de moedas. É uma cesta ponderada de moedas. E essa cesta ponderada de moedas, ela é composta por 6 moedas. Isso aí todo operador de mercado financeiro conhece esse índice, né? Chama DXY. E esse índice, ele é de uma cesta ponderada de moedas do iene japonês, do euro, do dólar canadense, da libra esterlina, da coroa sueca e do franco suíço. Então, essa cesta de 6 moedas é que formam o índice chamado de DXY, que é nada mais, nada menos que mostrar a força do dólar frente a essa cesta ponderada de moedas. Então, que nada mais, nada menos do que são moedas que pertencem a países que têm uma coisa em comum. São todos países do centro do capitalismo, são países predatórios e bastante desleais, para dizer o mínimo, na sua abordagem, principalmente com países do chamado terceiro mundo, que é uma terminologia bem antiquada do tempo da Guerra Fria. Então, se você ainda usa esse tipo de termo, eu recomendaria que você não usasse mais, porque é bem antiquado, é bem passado, sabe? Se o índice DXY está mais forte, é porque o dólar está mais forte. Se o índice DXY estiver mais fraco, é porque o dólar está mais fraco. Mais forte ou mais fraco em relação ao quê? A essa cesta de moedas. Então, é uma forma de se comparar o dólar com a economia mundial, né? Quando ele faz essa cesta de moeda, o dólar está mais fraco ou mais forte no mundo, no sistema financeiro global. Então, qual a sinalização que a gente pode dar? Que eu sempre falo assim, para quem não entende muito do sistema financeiro global, ele pode olhar uma coisa e achar que é outra. E, na realidade, é mesmo, tá? Às vezes pode indicar uma coisa, às vezes pode indicar outra. Mas você tem que olhar mais uma série de movimentos que acontecem no sistema financeiro global. Mas, a princípio, quando o índice DXY está fraco, que o dólar está se enfraquecendo na economia mundial, você pode falar assim, igual acho que o Trump falou ontem, né? Isso é bom porque aí para os Estados Unidos exportar é melhor. Realmente é melhor. Mas o dólar fraco, o índice DXY se enfraquecendo, é um sinal que a economia mundial está se redolarizando. Inclusive, se você por acaso está se sentindo um pouco deslocado com a terminologia que o professor está usando, não se sinta mal, porque tá acontecendo a mesma coisa comigo. Essas coisas que ele está falando são bastante técnicas, então, se você não for economista, é normal você ficar se sentindo um pouco exasperado, para dizer o mínimo. Ou seja, está utilizando dólares, porque tem um excesso de dólares no mercado. Com o excesso de dólares no mercado, a tendência é que o índice DXY comece a cair. O inverso é verdadeiro. Quando o índice DXY começa a subir, ou seja, o dólar começa a se valorizar frente a essa cesta de 6 moedas, quer dizer que tem menos dólares no mercado. Então, com menos dólares no mercado, o índice de DXY começa a subir. Com menos dólares no mercado, quer dizer que a economia mundial está se desdolarizando. Então, assim, existem sinais que a gente tem que... Isso é, assim, de forma macro, né? Aí você tem que olhar outros sinais, outras variáveis, para confirmar isso, essa tendência de dolarização ou desdolarização. Tá? Então, assim, o sistema financeiro global é um pouco mais complexo de se utilizar, né? De se olhar. Então, quando você olha isso, pode ser também porque as operações com dívida americana, elas também mexem com a liquidez ou não de dólar na economia mundial, né? Então, isso aí você também tem que ver o movimento que os maiores detentores da dívida pública americana, que são os outros bancos centrais do mundo, né? A maior é o Banco Central do Japão, depois é o Banco Central da China, depois, se não me engano... Também tem essa. Isso aí é uma coisa que, francamente, me deixa até com um pouco de raiva. A forma como os Estados Unidos usam a sua moeda como uma maneira de exportar a sua própria dívida pública para o mundo.
acaba que eles contraem a dívida, eles fazem a dívida e quem acaba pagando são os outros países, porque como todo país tem que ter uma reserva cambial em dólar, porque ainda é a moeda internacional do comércio, isso acaba fazendo com que os Estados Unidos tenham um lastro para poder exportar sua dívida pública para outros países. E isso é, para se dizer o mínimo, um absurdo. Mas agora, com o surgimento desse mundo multipolar, pode ser que isso mude. Inclusive com essa história da proposta moeda dos BRICS. E acho que seria uma coisa bem interessante, mas a verdade é que é por isso que o Trump faz tanto chilique quando alguém cita os BRICS ou essa ideia de uma moeda única, uma moeda para transações internacionais, porque ele não quer perder esse lastro. Está lá na Inglaterra, né? Então, esse movimento de compra e venda de títulos do Tesouro Americano também você tem que casar com o índice de XY para fazer uma análise um pouco mais completa. Aí você faz uma análise um pouco mais completa, não está tão completa. Eu falei lá no início, na primeira movimento do Trump, eu dei uma olhada no mercado, eu falei, isso, na realidade o que está acontecendo é isso. Por quê? Porque esse movimento de venda, compra e venda de título americano também não é só na economia real, não quer dizer que as pessoas estão comprando título americano para pôr na sua reserva ou estão se livrando dos títulos americanos para, né, diminuir os ativos denominados em dólar na sua reserva. Às vezes é porque títulos americanos são utilizados também como colateral de outras operações, como eu já expliquei aqui, do carry trade, né, do basis trade, que você toma um empréstimo, digamos, na mais comum, você faz um carry trade no Japão. Quando você pega dinheiro emprestado no Japão, ele te empresta, mas ele pega um colateral, e o colateral que ele exige é títulos do Tesouro Americano. É por isso que o Banco Central japonês é o maior detentor de títulos do Tesouro Americano, justamente pelas operações de carry trade. Então, ele entra numa seara bem técnica de novo, falei. É uma coisa que, para gente que não é economista, é até difícil de entender, mas acho que é válido mesmo assim a explicação, porque dá para ter uma ideia geral do que ele quer dizer com o enfraquecimento do dólar. Que ele está explicando porque o dólar ele era forte para começo de conversa. E agora ele está dizendo por que é que a moeda vem enfraquecendo. Ele está colocando lá como colateral. E aí, quando ele coloca como colateral, deu aquela confusão no mercado financeiro mundial, o Banco Central japonês começou a vender títulos de tesouro americano. Aí as pessoas falaram, o Japão está se livrando de títulos de tesouro americano. Não, aquilo era um colateral de uma operação que deu errado, que era um basis trade que estava sendo feito no sistema financeiro global, que aí aquela oscilação da taxa de juros de longo prazo, dos T-bonds de 10 anos, começou a ficar muito instável, então várias operações, que são operações de arbitragem, né, de comprar, vender, compra à vista e vende a futuro, compra à vista, compra a futuro, vende à vista, são várias operações de arbitragem são feitas para tentar equilibrar o preço do título. Pela instabilidade da taxa de juros começou a dar errado, e aí começou a dar prejuízo em algumas operações, começa a dar prejuízo em algumas operações, esses fundos, grandes fundos de hedge são chamados na margem, né, que é? Você tem que redepositar margem para tentar manter as operações, que você está aí, não ser retirado do mercado, né? Não ser, como eles dizem, estopado ou zerado a sua posição, você não oferecer risco no mercado. E aí, quando ele é chamado à margem, para chamar na margem, o Banco Central japonês vai lá e liquida os títulos dele para fazer frente a essa liquidez que ele precisou. Então, assim, é um sistema muito intrincado e complexo. Você tem que... Bota complexo nisso, Cobori, porque puta merda. Com perdão da palavra, eu tendo a soltar essas palavras de vez em quando, vocês me perdoem por isso, mas sim, é bem intrincado. Analisar vários fatores para saber o que realmente está acontecendo, né? Então, quando você olha todos os fatores, tem as suas explicações, aí você fala assim, realmente, essa queda no índice de XY está mostrando uma redolarização da economia americana, ou o índice de XY está se valorizando, está mostrando uma desdolarização da economia mundial. Então, é muito mais complexo que isso, tá? Mas, Amanda, esses movimentos de curto prazo, na nossa taxa de câmbio aqui, dólar frente a real, não quer dizer muita coisa, né? Até porque não existe ainda um equilíbrio, né, depois que o Donald Trump iniciou essa guerra tarifária. Na verdade, o mundo ainda está numa espécie de estratégia do caos do Donald Trump. Então, isso é uma coisa que eu também quero comentar. Eu quero
ver se eu encontro um vídeo para poder reagir falando a respeito dessa teoria do homem louco, que é basicamente a estratégia psicodélica que o Trump tem adotado na sua abordagem com os outros países. Essa coisa de a gente não saber o que ele vai fazer no dia seguinte, ele impor um monte de tarifas a basicamente a maioria dos países do mundo, depois voltar atrás e ele colocar uma sanção econômica em algum país e depois arregar. Por isso que lá nos Estados Unidos ele é conhecido como Trump always chicken out. Chickens out, na verdade. Quer dizer, o Trump sempre arrega. Isso aí tudo é pensado, gente. Isso aí não é uma coisa de, ele é doido. Não, ele não é doido. Ele se faz de doido porque é uma estratégia caso pensado. Ele faz isso justamente para que os outros países não possam se antecipar e se planejar com relação às suas próprias posturas e suas próprias estratégias internacionais. Ele faz isso justamente para que ele não possa ser contrabalanceado de forma tão eficiente. Porque as pessoas não sabem o que ele vai fazer, então as pessoas não podem se planejar para contra-atacar, digamos assim. Ele está jogando com essa imprevisibilidade, e na imprevisibilidade ninguém consegue precificar nada, então esses movimentos não tem como você ler ele de uma forma, existe uma tendência de desvalorização do real, ou existe uma tendência de valorização do real. Aí não tem como se fazer uma análise muito concreta, né? Todos esses movimentos de curto prazo são especulativos. Pois é, aí está, a gente não entendeu todos os termos técnicos que ele colocou, mas eu acho que deu para dar uma boa ideia de por que é que o dólar vem perdendo força no cenário global, e boa parte disso se deve ao próprio Trump. Não só ao declínio dos Estados Unidos, ao declínio da economia dos Estados Unidos, à ascensão de outras economias, de projetos contra-hegemônicos, mas também as trapalhadas do próprio presidente deles. Então, aí, mais um vídeo que vale a pena assistir do Cobori. Sempre gosto de assistir aos vídeos dele, mesmo que eu não entenda tudo, e é realmente difícil. Mas é isso aí. Eu peço de novo que vocês curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal, comentem e, se possível, deem aquela forcinha através do Pix com o QR Code aqui embaixo. Então, eu agradeço a todos pela audiência e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!